Olá pessoal, tudo bem? Eu estou gravando algumas aulas de modo a complementar a carga horária EAD, certo? Então, eu vou passar para vocês algumas aulas complementares, né, que vão ajudar a gente a compreender alguns conceitos que nós trabalhamos nas aulas síncronas. E hoje vamos começar pela nossa primeira aula complementar, onde vamos tratar da carga nuclear efetiva e, mais especificamente, vamos tratar de como calcular, né, quantitativamente a carga nuclear efetiva. Pois bem, então vamos celebrar alguns conceitos importantes só para ficar fresco na memória. O que era a carga nuclear efetiva, né, representada por Z e F? Ela seria a real atração que um elétron sofre pelo núcleo. Lembrando que nós temos a atração elétron-núcleo e por conta dos vários elétrons que podem existir ali em determinado átomo, né, e o modo como eles se organizam, podemos haver alguns efeitos ali que vão diminuir a atração que o elétron mais externo vai sofrer do núcleo. E que tipo de efeito é esse? É o efeito de blindagem, né? Nós utilizamos essa equação química, perdão, essa equação matemática, carga nuclear efetiva vai ser equivalente à carga nuclear, ou seja, carga nuclear nominal, o número de prótons, certo? Ou número atômico, menos uma constante de blindagem, um valor numérico. Mas como que nós calculamos essa constante de blindagem? Muito bem. Essa constante de blindagem, ela reflete um efeito da blindagem. E o que seria esse efeito da blindagem? Seria quando elétrons mais internos blindam a atração exercida pelo núcleo, né, no elétron mais externo. Nós utilizamos como modelo, para poder visualizar esse efeito da blindagem, o modelo atômico de Bohr, certo? Onde nós temos aqui o átomo de sódio, com um elétron mais externo e os outros elétrons mais internos, né, com 10 elétrons internos, 2 no subnível S e 8 no subnível P. E estes elétrons mais internos, eles acabam promovendo este efeito da blindagem. E este efeito da blindagem vai diminuir a atração que o núcleo pode exercer no elétron mais externo. Por isso, então, que nós temos a carga nuclear efetiva, né, que será o valor equivalente à carga nuclear, que equivale ao número de prótons, número atômico, menos este S, que é a constante de blindagem, que reflete no efeito da blindagem. Muito bem, nós vimos isso nas aulas anteriores e vamos entender agora como que nós podemos fazer esse cálculo, como, como que nós podemos avaliar, né, o efeito da blindagem ou a carga nuclear efetiva de modo quantitativo, ou seja, calculando mesmo. Um dos primeiros, na verdade, cientistas a propor um método de calcular o efeito da blindagem, né, a constante da blindagem, foi o Slater, e ele publicou um artigo em 1930, aqui nesse periódico chamado de Physical Review. Esse é o artigo, né? Na verdade, uma cópia aqui da primeira página do artigo do Slater, que ele vai descrever para nós como que nós podemos calcular aquela constante S. Porque uma vez tendo, né, o valor da constante S, o valor da blindagem, nós conseguimos propor ali ou avaliar o valor da carga nuclear efetiva. Muito bem. O Slater ele propôs algumas regras, né, alguns comandos para a gente ir seguindo para poder realizar esse cálculo. E o primeiro deles é o seguinte: o Slater diz que nós devemos ordenar os elétrons em termos de níveis eletrônicos e não em termos energéticos. Como assim? Quando nós realizamos a distribuição eletrônica de determinado átomo, nós organizamos ali os orbitais em termos de energia, né? Iniciando pelo de menor energia e assim sucessivamente. No entanto, para a gente calcular a constante de blindagem pelas regras de Slater, nós devemos fazer o quê? Organizar os elétrons em termos de níveis eletrônicos. Ou seja, primeiro nós organizamos pelo primeiro nível, o n igual a 1, né? Número quântico principal. Depois n igual a 2. Depois n igual a 3. Vejam. Depois n igual a 4. No entanto, existem algumas ressalvas que devem ser feitas aqui. O Slater ele considera que os orbitais s e os orbitais p blindam de modo igual. Um pouquinho diferente do que nós vimos na nossa aula síncrona, naquela questão de blindagem e penetração, recordam?
que o que acontecia? Que o orbital S ele teria maior capacidade de blindagem, depois o orbital P, depois o orbital D e depois o orbital F. No entanto, no método proposto por Slater, ele diz que orbitais S e orbitais P blindam de modo igual. Outra coisa, o Slater ele não considera nenhum tipo de efeito de penetração, ou seja, de um elétron mais externo, né, numa região mais externa, ser capaz de adentrar ali mais próximo do núcleo. Então ele não considera esse tipo de efeito em seus cálculos. Muito bem. O segundo passo é o seguinte: para avaliar qual é a constante de blindagem que é exercida em um elétron S ou em um elétron que está no orbital P, nós temos que tomar essas regrinhas aqui. Então, por exemplo, supondo que temos um orbital mais externo e um elétron mais externo e esse elétron está no orbital S. Se nesse orbital S nós temos um outro elétron emparelhado, esse outro elétron ele também tem um efeito de blindagem, no valor de 0,35. E vejam que até então nós havíamos dito que orbitais que exercem o efeito de blindagem seriam aqueles apenas em níveis mais internos, certo? Os elétrons mais internos queriam blindar o elétron mais externo. No entanto, né, Slater diz que um elétron que esteja no mesmo nível, né, no mesmo orbital, ou no mesmo nível, na verdade, que o elétron que estamos avaliando, ele pode sim ter um efeito de blindagem. Um elétron de um nível interno, primeiro nível mais interno, por exemplo, o N-1, né? O valor de blindagem dele vai ser de 0,85. E elétrons em níveis mais externos ainda, como N-2 ou N-3, a constante de blindagem equivale a 1. O que o Slater está querendo dizer para nós com esses valores de constante? Ele diz o seguinte, que elétrons que estão em níveis mais internos, né, mais próximos ao núcleo, a capacidade de blindagem deles vai ser quase que 100%, por isso que equivale a 1. Aquele elétron que está no nível anterior ao elétron mais externo, ou seja, N-1, sua capacidade de blindagem é de 85%. E o elétron que está no mesmo nível do elétron que estamos avaliando vai ter a capacidade de blindar, né, de diminuir a carga nuclear efetiva em 35%. Então, por isso que 0,35, 0,85 e 1. Mas vejam bem, essas regrinhas valem para elétrons em orbitais S e orbitais P. Então, por exemplo, estamos avaliando um átomo e queremos saber qual é a constante de blindagem que é exercida num elétron externo que se localiza no orbital P ou no orbital S. Se nós formos avaliar elétrons externos que estejam em orbitais D e F, as regrinhas mudam um pouco. E como que ficam? Para elétrons no mesmo nível, certo? No mesmo nível que um orbital D, que um elétron externo de orbital D ou elétron externo de orbital F, a constante de blindagem vale 0,35 e todos os outros que são mais internos, independente se é N-1, N-2, N-3, a constante de blindagem vale 1. Então, nas regras de Slater, existe essa diferenciação, né, da capacidade de blindar com relação ao elétron mais externo, dependendo se este elétron externo está no orbital S e P ou D e F. Vamos fazer alguns exemplos, né, alguns exercícios para entender melhor. Então veja, vamos tomar como exemplo aqui o sódio. Fazendo a configuração eletrônica do sódio, nós temos o seguinte: sódio tem número atômico 11, 11 elétrons, então 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. E como que nós vamos calcular a constante de blindagem? Vamos analisar qual é o efeito da blindagem sobre o elétron que está no orbital 3s1, certo? Esse elétron aqui. Então, o que que nós temos que levar em conta? Temos que levar em conta os elétrons que estão em orbitais mais internos, porque aqui no sódio ele não tem mais nenhum outro elétron próximo a ele. Então, não existe nenhum outro elétron no mesmo nível que vai diminuir a carga nuclear, que vai exercer blindagem. Então, vamos lá. O que que nós temos? Nós temos
2 mais 6, 8 elétrons que estão no nível N-1. Lembrando que, se nós estamos avaliando este elétron aqui, N é igual a 3, número quântico principal, então N-1, 3 menos 1 é 2, certo? Então, elétrons que estejam no nível N-1, ou seja, no nível 2, vão ter uma constante de blindagem de 0,85. Então, como são 2 mais 6, 8 vezes 0,85. Mas temos que contar também, temos que somar também esse valor da constante de blindagem para estes dois elétrons aqui no nosso orbital N-2. E N-2, N-3, aquela constante equivale a 1. Então, temos aqui 2 elétrons vezes 1, que são esses dois aqui do 1s2, mais 8 elétrons vezes uma constante de 0,85, que são aqui 2 mais 6. Então, isso aqui equivale a 8,80, né? 2 vezes 1 mais 8,85, 8 vezes 0,85 equivale a 8,80. Bom, então a carga nuclear efetiva que é exercida no elétron mais externo do átomo de sódio equivale a Z menos 11, sendo que Z é a carga nuclear nominal, ou seja, o número atômico ou número de prótons, que é 11, menos a constante de blindagem, que pela regra de Slater, né, foi de 8,80. Então, a carga nuclear efetiva que é exercida no elétron mais externo no átomo de sódio equivale a 2,20. Agora vamos olhar para um átomo de magnésio. Temos aqui a distribuição eletrônica do átomo de magnésio. São número atômico igual a 12, então são 12 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, mais 3s2, 12 elétrons. E vamos analisar o que? A carga nuclear efetiva que é exercida no elétron mais externo. Agora, uma ressalva importante. Nesse orbital aqui, 3s2, temos dois elétrons. Então, nós vamos calcular a carga nuclear efetiva em um deles. No entanto, pelas regras de Slater, quando temos um elétron no seu mesmo nível, ele também contribui para o efeito de blindagem, correto? Então, vamos fazer os cálculos aqui. Como que ficam? Temos dois elétrons, né, com constante de blindagem igual a 1, similar ao caso do sódio. 8 elétrons com constante de blindagem de 0,85, que está em um nível eletrônico N-1, certo? Abaixo aqui do 3s2. E temos também a contribuição do elétron que está emparelhado aqui com o elétron que estamos analisando. Então, no caso, é 1 vezes 0,35, pois 0,35 equivale à constante de blindagem de um elétron no seu mesmo nível, certo? Por que que aqui não é 2? Se nós temos dois elétrons aqui, 3s2. Porque o elétron que a gente está analisando, ele não blinda a si mesmo. São os outros elétrons que blindam a ele. Então, por isso que só utilizamos aqui um elétron. Então, fazendo essa conta, a constante de blindagem para o átomo de magnésio é 9,15, para o elétron mais externo do átomo de magnésio. E como fica? A carga nuclear efetiva, Z menos S, né, será igual a 12 menos 9,15. Então, a carga nuclear efetiva é de 2,85. Lembrando que nós calculamos a carga nuclear efetiva para o elétron mais externo no átomo de sódio e para um elétron mais externo no átomo de magnésio. E o resultado que obtivemos da carga nuclear efetiva para sódio é 2,20 e 2,85 para o átomo de magnésio. E lembram que nós vimos na nossa aula síncrona que a carga nuclear efetiva ela tende a aumentar à medida que nós aumentamos o número atômico em um período na tabela periódica. Então, à medida que nós saímos aqui da esquerda, temos aqui um átomo de sódio, para a direita, né, o átomo de magnésio, estamos aumentando o número atômico, mas o que que ocorre? A carga nuclear efetiva também aumenta, correto? Então, as regras de Slater
é um método simples, mas é um método que funciona e que está de acordo com a tendência que nós vimos nas nossas aulas anteriores, ok? Vamos ver mais um exemplo de como nós podemos aplicar essas regras de Slater para calcular constante de blindagem e carga nuclear efetiva. Vamos tomar como exemplo o átomo de níquel. Então, fazendo aqui a configuração eletrônica, né, distribuição eletrônica do átomo de níquel, que tem número atômico igual a 28, temos a seguinte distribuição: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d8. No entanto, né, para aplicarmos as regras de Slater, nós precisamos reorganizar, né, essa distribuição eletrônica em termos de níveis eletrônicos. Então, ficamos deste modo aqui: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d8 e, por fim, 4s2. Então, vamos analisar o seguinte: qual será a constante de blindagem que é exercida em um elétron aqui no orbital 3d8, ok? Então, fizemos aqui a distribuição de acordo com níveis de energia e vamos fazer a conta da constante de blindagem, S para um elétron no orbital 3D. Então, o que que nós temos? Lembram? Quando nós estamos tratando, né, de elétrons num orbital D, todos aqueles elétrons que estão em níveis mais internos possuem constante de blindagem igual a 1, e os elétrons que estão no mesmo nível vão possuir constante, né, de blindagem igual a 0,35. Na verdade, não só no mesmo nível, né, mas no mesmo grupo, no mesmo orbital aqui, 3d8. Então, são 2 mais 2 mais 6 vão dar 10 elétrons, mais 2, 12, mais 6, 18. Então, temos aqui 18 elétrons mais internos, então 18 vezes 1, mais. Estamos analisando um elétron do orbital 3D, então temos 7 elétrons no mesmo subnível, então 7 vezes 0,35. Fazendo essa conta, temos que o valor de S, né, para um elétron no orbital 3D no átomo de níquel equivale a 20,45. Mas, professor, por que que você não fez a conta, né? Não adicionou ali nos seus cálculos esses dois elétrons que estão no nível 4, né? Que estão no orbital 4s2? Por que que nós não adicionamos esses dois elétrons? Porque eles estão em um nível superior. E de acordo com as regras de Slater, né? O efeito da blindagem só é exercido pelos elétrons mais internos e também pelos elétrons que estão no seu mesmo nível ou subnível. Então, calculando a carga nuclear efetiva é carga nuclear nominal igual a 28 menos a constante de blindagem. Então, temos aqui 28 menos 20,45 e é igual a 7,55. No entanto, vamos analisar qual é a carga nuclear efetiva de um elétron que está no orbital 4s2, no orbital 4s, né? Esses dois elétrons. Qual que é a carga nuclear efetiva que realmente é exercida sobre esses dois elétrons? Então vamos lá. Novamente, rearranjamos, né, em termos de níveis de energia. Aqui estamos tratando de um elétron no orbital s. Então, quais são os elétrons que vamos levar em conta? Todos aqueles que estão no nível n menos 1, menos 2 e menos 3. Então, 4, né? N menos 1 vai dar 3. N menos 2 vai dar 2. E N menos 3 vai dar 1. Então, vamos lá. Como que fica a nossa conta? Então, primeiro, aqui temos a constante de blindagem para o orbital 4s. Aqui, perdão, está errado. Aqui é 4s. Temos o quê? Temos 10 elétrons nos orbitais, nos níveis mais internos. Então, são aqui, ó, 2s, 2p
e 1s, então 2 mais 2, 4, mais 6, 10, porque eles estão em n-2 e n-3. Temos também 16 elétrons, né, num nível de n-1. Então, temos aqui, ó, 2 mais 6, 8, mais 8, 16. E essa constante de blindagem para elétrons em n-1 é igual a 0,85. E temos mais um elétron aqui no mesmo subnível, né, que é no mesmo grupo, que equivale a 0,35. Lembrando que nós só computamos, né, um, pois o outro elétron é aquele que estamos analisando. Então, fazendo a conta aqui, nós temos que a constante de blindagem para um elétron no orbital 4s no átomo de níquel é igual a 23,95. Então, calculando a carga nuclear efetiva, nós temos aqui 28 menos 23,95 e equivale a 4,05. Vejam que interessante. A carga nuclear efetiva sob um elétron no orbital 3d, no átomo de níquel, é igual a 7,55. E a carga nuclear efetiva num elétron, sobre um elétron no orbital 4s, no átomo de níquel, é igual a 4,05. O que isso significa? Significa que elétrons no orbital 3d, no átomo de níquel, são mais fortemente atraídos pelo núcleo do que elétrons no orbital 4s no átomo de níquel. Estes elétrons no orbital 4s no átomo de níquel estão menos fortemente atraídos, ou mais fracamente atraídos, vamos dizer assim, né? Ou melhor dizendo, são menos atraídos pelo núcleo com relação aos elétrons no orbital 3d. E o que isso implica para nós? Se nós analisarmos o cátion formado, o mais comumente formado no átomo de níquel, que é o níquel 2+, nós podemos ter dois tipos ali de distribuição, né, de configuração eletrônica para o níquel 2+. Nós temos removendo os dois elétrons do orbital s, então ele terminaria aqui apenas 3d8, ou removendo dois dois elétrons do orbital 3d. Ficaríamos então com o final 4s2, 3d6. E qual que nós observamos experimentalmente, né? Nós observamos pela experiência no laboratório que o tipo de cátion níquel 2+ formado é este daqui, que é a remoção, né, que é quando o níquel perde dois elétrons ali do orbital 4s. E por que ele perde dois elétrons do orbital 4s e não dois elétrons do orbital 3d? Porque os elétrons do orbital 4s, vejam, são menos atraídos, né, em termos de intensidade, do que os elétrons no orbital 3d. Ok, pessoal? Então, nós aqui finalizamos a nossa aula, né, sobre as regras de Slater, a sua importância para nós calcularmos, né, a constante de blindagem e, assim, a carga nuclear efetiva. O método de Slater, ou as regras de Slater, não é, ou não são, né, o único modo de se realizar esses cálculos de constante de blindagem, mas eles funcionam muito bem para a maioria dos casos que nós vemos aqui, ok? Então, muito obrigado e até mais.